A gente não quer uma vida sem tensão, não. A gente quer uma vida que tem uma tensão para a qual a gente dá um significado para ela, tá certo? Por isso que é tão comum as pessoas aposentarem e morrerem 2 anos depois, porque você tirou a tensão da vida dela. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente no Papo com Palestrante. Hoje com uma pessoa muito especial. Ele é palestrante, mas principalmente é psiquiatra, nutrólogo, professor, escritor e também palestrante. Com vocês, muito obrigado. Dr. Frederico Porto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sandra Pascoal. Por participar. Obrigado. Uma honra, um prazer estar aqui com você. Imagina, a gente já se conhece, né? A gente se conhece já há tantos anos, né, Sandra? Já tem algumas décadas. Né? É verdade, é verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua infância, Frederico. Sim. Então, bem, que tem, né, Sandra? A minha origem tem tudo a ver com o mundo das palestras, né? Que, aliás, você pode dizer que o meu pai criou essa carreira, né? Sem ele, não existiria a Sandra Pascoal Palestras, pode dizer, né? Eu sou filho do Dr. Laí Ribeiro, não é isso? Antes do Dr. Laí Ribeiro, ninguém ganhava dinheiro no Brasil, tinha como profissão dar palestras, né? Meu pai que criou isso. Então, eu sou filho do Dr. Laí e da Dona Edna, nasci em Juiz de Fora, onde eu vivi até os meus 4 anos, e aí nós mudamos para o Rio de Janeiro, que meu pai foi fazer a residência dele. Aí a gente muda para Teoflotone, que é a cidade da minha mãe, onde meu pai foi inaugurar um hospital e lá ser médico. E aí tem aquela história, né, que quem conhece, quem leu O Sucesso Não Ocorre por Acaso, né, que foi o best-seller do meu pai, onde ele atende uma pessoa que era pedrista, lá é uma região de comércio de pedras preciosas, e ele era o pai de naquela época, o mais importante cardiologista do mundo, vamos dizer, um camarada que era um brasileiro, um judeu formado em São Paulo, que foi para Harvard estudar. E então o filho dele vem dos Estados Unidos para ver o pai internado, lá em Teoflotone, e ele leva o meu pai para os Estados Unidos. Então meu pai sai de Teoflotone para Harvard. E aí nós vamos morar nos Estados Unidos durante 4 anos. Então eu morei dos meus 6 aos 10, né? Então eu fui alfabetizado em inglês. Meus pais se separam, minha mãe volta, nós voltamos para Teoflotone, onde eu morei dos 10 aos 16. E desde os 16 anos, hoje eu tenho 51, eu moro em Belo Horizonte. Então, aqui que eu fiz medicina, fiz na Universidade Federal de Minas Gerais, fiz minha residência no Hospital das Clínicas, e 2 ou 3 anos depois de formado, mais, eu tiro meu título de nutrólogo, né? Então, eu sou titulado, eu sou psiquiatra e nutrólogo, eu tenho 2 títulos, e isso é muito raro. No Brasil só existem 12 médicos, até quando eu olhei em 2019. Que tem essas duas titulações. Não estou dizendo que os outros não saibam o assunto, estou dizendo que o título, né? Se submeteram à prova e tal. Além disso, sou professor. Tem outro tipo, além de ser uma faculdade, tem outro tipo de sei lá, de curso, nutrólogo? Não, porque o médico ele pode dizer que ele faz, ele não pode dizer que ele tem um título se ele não tiver, mas ele pode dizer que ele faz nutrologia. Então, isso que eu estou dizendo, ele pode saber nutrologia. Agora, titulado, psiquiatra e nutrólogo só tem 12. Né? Então são pouquíssimos. Né? Entendi. E também, como eu tenho um pé no mundo corporativo, né? Eu dou palestras em empresas, isso já há mais de 15 anos, e eu sou professor convidado da Fundação Dom Cabral, que é a melhor escola de negócios da América Latina. Então, essa minha parte de palestrar, onde eu faço uma ponte entre o mundo da saúde, da neurociência e o mundo das empresas, né? Eu ia perguntar se você escolheu a medicina e a nutrologia por influência do seu pai. Eu acredito que a medicina, sim. Eu sempre acho, né, Sandra, que quando a gente tem 17 anos, você não sabe o que você vai fazer, né? Isso né? Com raras exceções, não é isso? O comum é ter dúvida, né? É verdade. Então, na minha época, eu costumo brincar que na minha época, um garoto inteligente, estudioso como eu era, você tinha 3 opções. Eu seria ser engenheiro, advogado ou médico, né? Então, dessas 3, eu nunca gostei de matemática. Eu não me via advogado. E eu gostava de ciência, então sobrou fazer medicina.
Entendi. Se você me perguntar se fazer o curso de medicina foi algo agradável, não, foi extremamente desagradável para mim. Né? Eu sempre fui um indivíduo muito estudioso, mas eu gosto de estudar o que eu quero, né? E não o que as pessoas me determinam para estudar. Então, quando eu vou fazer psiquiatria, eu brinco que, na verdade, era um jeito de você ser menos médico. Não que o psiquiatra não seja, mas ele é um médico que não vive dentro de hospital, né? Eu vivo aqui no meu canto. Sim. Né? É um médico, vamos dizer assim, ele não é inserido dentro do sistema médico mesmo de saúde. Então, quando eu escolho a minha residência, você pode dizer que aquilo já era o meu caminho mesmo de me encontrar. Né? Sim. Mas eu acredito que a escolha da medicina foi por influência do meu pai. Me fala uma coisa, quando é que começaram as palestras? Então, você falou 16 anos, não foi? Há 16 anos atrás. Dos 16 anos eu vim para Belo Horizonte. Então, quando meu pai volta dos Estados Unidos, em 1989, né, eu devia ter uns 20 anos, mais ou menos, né, 19, 20 anos, e ele passa a dar palestras, né? Você lembrar que meu pai sempre foi um professor, né? Então, assim, eu sempre acompanhei pai quando ele vinha falar no congresso, né? Ele sempre foi um professor, né? O que ele mudou foi o tema de que ele falava. Então, é evidente, mais uma vez, a influência dele, claro, né? Eu sempre digo, né, Sandra, que eu tive a sorte de nascer no ombro de um gigante, entendeu? Então, por influência dele, claro, eu comecei a dar palestras. Então, ninguém ia me contratar, evidentemente. Né? Então, eu montei um projeto social aqui no SESC, que era, eu viajava pelas cidades, né? Não tinha eu sem nenhum custo da minha parte, e aquilo era arrecadado 1 quilo de alimento, e que as pessoas que entravam e aquilo ajudavam alguma instituição de caridade local. Isso então, porque eu calculei. Foi assim que eu comecei a praticar. Sim. Você não tem para falar, você talvez não tenha conhecimento, você não tem talento, você não tem nada ainda. Né? Então, para começar, eu já era um médico, né? Eu já era formado, já tinha residência, eu já era um psiquiatra. E aí eu fui fazer... Aí eu comecei a dar palestras pelas cidades mineiras. Então, assim que começou... Você lembra o tema que você... Lembro. Era uma palestra sobre estresse. Chamava... Sobre estresse. Controlando o estresse na sua vida, era uma coisa assim. Eu tenho essa aula até hoje aqui no PowerPoint. Eu tenho ela. E, aliás, é de transparência, né? Não sei, meu Deus, eu tenho a aula guardada. Né? Eu tenho, Sandra, eu tenho a filmagem da minha primeira palestra. A minha primeira palestra, eu falando. Eu costumo brincar que na minha ilusão, né, de talento, é como se você olhar a primeira, a Ivete Sangalo cantando no Gugu, né? Que se você olhar, o talento tá ali, mas ela era toda dura, parecia um macho, né? Mas estava ali, bruto. Então, se você assistir falando, eu tenho, né, eu não sei se é um talento, foi a prática de ver meu pai anos, né? Ficar vendo ele falar e tal. Então, mas estava lá bruto. Então, eu tenho a primeira palestra, eu tenho a gravada, aí até hoje. tem DVD. Olha, eu acho os temas das suas palestras muito interessantes. Eu queria que você falasse brevemente sobre cada uma. Uma delas é a neuroliderança. Isso. Eu costumo dizer, né, Sandra, que o tema neuro, ele acabou sendo esse é um tema fascinante sobre como o cérebro funciona. E eu costumo brincar que todo mundo dá palpite nele, né? De veterinário e vendedor de sabonete. Então, todo mundo dá palpite nessa área. E aí eu sou nesse ponto... para defender a minha perspectiva, eu sou talebiano, né? O Nassim Taleb, né, o autor da Lógica do Cisne Negro, tem um livro chamado Arriscando a Própria Pele. Então eu costumo dizer que eu tenho a pele em jogo. Eu atendo aqui, eu atendo gente há 25 anos, né? Eu tenho mais de 6 mil pacientes atendidos, né? Então eu sei o que é a dificuldade de uma pessoa mudar, eu sei o que é uma tristeza profunda de querer tirar a vida, né? Eu sei o que é acolher uma pessoa querendo suicidar. Eu faço isso toda semana, essa é a minha carreira, né? Certo. Então, eu costumo dizer que eu falo com muita propriedade. Então, esse termo neuroliderança é exatamente quando eu faço uma ponte entre o mundo das neurociências e o mundo corporativo. Então, eu explico um pouco como o cérebro funciona, mais ou menos o seguinte: se você pegar o agir de lado aqui, como se essa minha mão fosse o cérebro, né? Aqui fosse a caixa craniana, aqui a testa. Toda questão neurocientífica é como que o córtex pré-frontal, que é o que está atrás da nossa testa, que é a nossa razão, as nossas inteligências superiores, como que essa região está alinhada com a parte de dentro aqui, que é o sistema límbico, que são as emoções. Então, se você olhar todo o trabalho de coaching, de treinamento, as nossas palestras, tudo que a gente está fazendo, de uma maneira, como essa parte consegue educar a outra, entendeu? Entendi. Como que ela consegue
ensinar essa parte mais primitiva. Que a melhor analogia que eu tenho é de um guia sentado no elefante. O guia é o córtex pré-frontal. Ele tem 300 mil a 400 mil anos de existência. A parte primitiva, que é o elefante, existe há 600 milhões de anos. Certo. Então é sempre uma luta injusta, né? Certo. Então elas têm que ser inteligentemente lutada para a gente dar conta. Aí eu também achei muito interessante qualidade de vida produtiva, que é outra Sim. Palestra. Muito bem. Porque às vezes quando fala qualidade de vida, vai ver que eu estou defendendo você ir para a praia, ficar de perna para o alto, né? Não que isso não seja agradável você fazer, né, em alguns momentos do ano. Sim. Você falou muito bem. Por que produtiva? Porque primeiro que nós seres humanos, né, a gente por isso que é tão, a gente eu brinco que nós somos animais de carga. A gente não quer uma vida sem tensão, não. A gente quer uma vida que tem uma tensão para a qual a gente dá um significado para ela, tá certo? Por isso que é tão comum as pessoas aposentarem e morrerem 2 anos depois, porque você tirou a tensão da vida dela. Então a qualidade de vida produtiva. Então a qualidade de vida produtiva é onde eu demonstro, a partir de uma perspectiva integral do ser humano, né, Sandra, que isso está em todas as minhas palestras, físico, emocional, mental e espiritual, como que você consegue administrar trabalho e descanso. Porque o que mata não é o excesso de trabalho, é a falta de descanso. Então eu faço uma analogia. Se eu pedir a você para atravessar uma piscina de 200 metros sem respirar, você não consegue. Mas se for permitido a você respirar a cada braçada, que é nadar crawl, você vai nadar 200 metros. Mais de 200 metros. Você vai nadar 2.000 metros. Você vai nadar até 3.000 metros. Por quê? Porque você está descansando. Cada braçada é uma descansada. Então o que falta são respiradas a cada braçada, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Então nessa palestra eu dou essa perspectiva. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: você tem que ter saúde para ser mais produtivo, né? Exatamente, você tem que cuidar de você mesmo igual um atleta se cuida. Se o Neymar tem que dormir, se o Neymar tem que se alimentar bem, por que você, que é um executivo, não tem que fazer a mesma coisa? Tem que fazer a mesma coisa. Então essa que é a ideia. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho sobre a nossa chamada, que é do medo que paralisa a esperança que faz agir. Achei bárbaro esse da nossa chamada. Fala um pouquinho sobre isso. Falar. Bem, nós somos bons de título, né, Sandra? Esse é o herdeiro do meu pai, né? Pai é bom de título. Esse é um dos inspirados. Você é muito bom, Frederico. Já assisti várias palestras tuas. Você, além de você ser muito eloquente, você tem muito conteúdo. Entendeu? É verdade. E entre o conteúdo e um pouquinho de humor, você fica apontando essas coisas de mineiro, que é muito engraçado. É verdade. Exatamente. O sotaque mineiro dá uma leveza, o conteúdo fica mais leve, né? É isso? É verdade. Muito bom. Então, do medo que paralisa a esperança que faz agir, foi um novo tema que eu desenvolvi, inspirado nesse momento que nós estamos vivendo, né? Porque eu tenho sido muito chamado pelas empresas, exatamente pelo fato de ser psiquiatra, né, Sandra? É um momento muito tenso, né, onde as doenças psíquicas estão aumentando, tá certo? O burnout e assim por diante. Então, o que eu tento mostrar é que o medo, primeiro a gente tem que entender que todas as emoções têm um atributo funcional. Isso significa o seguinte: toda emoção, ela tem uma boa intenção de existir. Então, o medo te avisa que tem algo que não está certo. Tá bom, e no nosso caso foi o quê? Agora, nesse momento. Nós todos temos um mapa dentro da nossa cabeça para nos guiar na realidade. E quando esse mapa encaixa mais ou menos na realidade, a gente não se assusta. Porque para esse mapa encaixar, o que a gente faz é quando a gente olha para o mundo, a gente torna algumas coisas irrelevantes. E a gente torna mais relevante aquilo que coincide com o nosso mapa, que é o que a gente acha que é importante. Quando ocorre um evento como esse aconteceu, da pandemia, o nosso mapa ele entra em choque. Então a pessoa ela tem um medo, porque aquela realidade que ela acreditava, que ela entendia, ela não entende mais. Tá certo? Então o que eu tento demonstrar é que, primeiro, ela tem que entender que ela vai passar por um ciclo interno de emoções, padrões, e que se ela entender isso, isso facilita. Então é aquela história, primeiro eu tenho um choque, depois eu nego, todos nós fizemos isso, tem gente negando até hoje, mas eu lembro, eu pensava o seguinte: nós vamos ficar 15 dias de isolamento. Quem tiver doente fica quieto, quem não tiver sai para a rua. Eu como médico pensei isso mesmo. Então você tem um choque na negação, depois você fica com raiva porque, né, a realidade não mudou como você esperava, mas a raiva é muito importante porque você pega aquela energia e você usa aquela energia para barganhar, para abrir mão, para mudar as coisas que você precisa mudar. E por último,
depois você fica triste, depois da raiva. Desculpa, depois da barganha, porque só depois que você faz as mudanças, isso, você teve que ficar em casa, você teve que abrir mão da sua exercício na academia, aí você fica triste. Mas depois da tristeza, aí vem a aceitação. Então a tristeza vem depois da raiva. E a boa notícia é que depois da tristeza você vai começar a se adaptar ao novo mundo. Então, dessa maneira, o indivíduo sai do medo, que levou ao choque, choque, ele vai caminhando para a esperança. Porque você pode ter certeza que toda crise do mundo trouxe um mundo melhor depois. O exemplo mais marcante é a maior pandemia da história que aconteceu no século XIV, que é a peste bubônica. Ela matou 1/3 da Europa. E logo em seguida, né, ela dura em torno de 5 anos, logo em seguida surge a Renascença, que é o período mais rico, né, culturalmente da humanidade. Então, eu acredito sinceramente que nós temos coisas muito boas pela frente. Eu também. Né? Olha, eu tenho que perguntar para você como é ser filho do Lair Ribeiro. Sim, então, hoje eu tenho 51 anos de idade, né? Então, claro que, como tudo na vida, você tem vantagens e desvantagens, né? Mas eu sempre digo que eu usufruir ao mundo, ele só me deu as vantagens. Se eu tivesse alguma desvantagem, foi por questões minhas internas. Você entendeu? A maneira que eu lidava com isso, né? Sim. Mas, assim, a vida, para mim, ela foi muito... Eu sempre fui... Isso só me deu vantagem, né? Ou seja, a maneira que eu sou acolhido dentro das mídias sociais, quando as pessoas me recebem, mesmo que, como meu pai é um homem polêmico, não é isso, né? Não é isso, sim, Sandra? Sim. Está em Apocalipse, Deus vomitará os mornos. Eu falo, doutor Lair não vai vomitar de jeito nenhum, né? Porque ele é quente, não é isso? Ele não é morno, né? Entendeu? Sim. Então, assim, eu sempre fui, né, muito bem recebido. O fato de ser filho dele nunca me retirou nada, só me acrescentou. Então, assim, mas é claro que essas questões internas de cobrar, né, como ele é um indivíduo muito talentoso, de uma cobrança pessoal, houve uma fase da minha vida que isso era muito intenso, até você achar o seu lugar na existência. E aí você fica mais leve e tranquilo. Eu tenho 2 irmãs, e as 2 irmãs, elas não moram aqui, elas moram nos Estados Unidos. E uma delas é americana, inclusive. Tá. Ai, que legal. Ó, eu adorei teu livro, eu li. E o que eu acho muito bacana é o tema. Você que falou, eu sou muito bom de tema. Antecipe o inevitável. Fala um pouquinho sobre esse teu livro. O que fez você escrever? O livro. O livro é o seguinte: a mudança ela é inevitável, né? Segundo Benjamin Franklin, era a morte dos impostos e eu acrescentaria a mudança. Ela é inevitável. Então, o que nos resta, então, é antecipá-la, né? E você antecipa, então, a mudança, se possível, dentro do seu passo, né? Ou seja, incrementalmente, né? Eu acho que é isso que não pode, a pessoa nunca pode parar de incrementar, né? Porque senão se você olhar bem para trás, as grandes mudanças que você teve que fazer, muitas delas, ou se não a maioria, claro, tem crises que nos obrigam a fazer grandes mudanças, mas no fundo o que acontece é que, como a pessoa não fazia mudanças incrementais, ela tem que fazer uma grande mudança em algum momento, porque a vida obrigou. Então, se ela não cuidou da saúde de maneira incremental, gradativa, uma hora vai ter que cuidar, porque, né, o preço vem. Então, a proposta que eu faço é a pessoa entender que, ao invés dela ser reativa ao ambiente, ela ser proativa. Tá. Então, ela analisar se ela está tendo da vida o resultado que ela espera. Se não, ela começa a fazer já as mudanças necessárias. Que é isso que nós estamos fazendo aqui, quando a gente se adapta à tecnologia, não é isso? A pessoa já tem o Instagram. Eu, por exemplo, não consigo entender um médico não estar nas mídias sociais, do jeito que for, ele tem que estar. Porque quem não estiver, um profissional autônomo que não estiver, daqui a 10 anos ele está morto. Ele não existe. Ele praticamente não vai existir. Tem razão. Tem razão. Eu gostaria muito que você falasse para a gente qual é a sua estrutura familiar. Então, eu sou casado pela segunda vez, né? A minha esposa chama-se Ione. Você conhece Ione, né? Linda. É verdade. Ione é muito bonita, é verdade. Ele continua linda, né? Com 49, né? Não, linda, muito bonita mesmo. E a corda bonita é daquilo mesmo. Quem for ver, assistir, ela é muito bonita. E por dentro e por fora. Ela não precisava de ser tão bonita. Ela não precisava de ser tão bonita, né? É linda mesmo. E para brincar, eu brinco com ela e ainda cozinha para mim de vez em quando. Isso aí ainda tem dotes culinários. Não, imagina. Realmente. Então, e eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, a Amanda, de 22 anos, e o Vitor, de 20. A Amanda é até ativa, a Amanda é estudante de nutrição e tem até o Instagram muito ativo, ela chama Amanda Lemos. Ou seja,
Ninguém ficou com o nome em sequência. Por quê? Para entender quem está nos ouvindo. Porque o Ribeiro do meu pai é o nome do meio dele. Então eu não herdei o nome do meio, né? Eu não herdei o Ribeiro. Então eu uso o meu nome do meio, que é da minha mãe. E a Amanda usa o nome do meio dela, porque eu me chamo Frederico Porto Teodoro. O Teodoro é do meu pai, que é o nome do pai dele, né? O Ribeiro é o nome da minha avó, da mãe dele. Então a Amanda não herdou o Porto também, que é o meu nome do meio. Então ela chama-se Amanda Lemos, que é o nome do meio dela, assim que ela é conhecida. E o Vitor não tem mídias sociais. O Vitor trabalha na área de finanças e, né, área de exatas. Então eu tenho 2 filhos, já grandes, né? Adultos já, né? Adultos, Qual é o seu hobby, assim? O que você gosta de fazer quando tem tempo? Então, lá na nossa casa, eu brinco, né? Nós tínhamos 2 coisas que a gente podia fazer, né? Doutor Laíra bravo, né, Sandra? Então a gente podia fazer ginástica e estudar, né? Então, assim, isso é muito interessante. Eu nunca fui um nerd mesmo, porque eu era grego nesse sentido, porque a gente fazia ginástica. O meu pai corria quando ninguém corria, ele fazia Cooper, né? Chamava fazer Cooper. O meu pai era parado pela polícia para saber onde é que ele estava correndo. Por que ele estava correndo? Porque ninguém corria naquela época. Então eu aprendi a fazer, eu tenho esse hábito de correr, de fazer ginástica desde a minha infância. E ele estimulou todo mundo a ler. O curioso é que eu sou o único leitor, mas isso eu sou. Então eu diria que o meu hobby é o seguinte: eu adoro aprender, seja hoje, né, assistindo cursos, lendo. Eu tenho mais de 4 mil livros físicos, né, fora os livros digitais. Então eu tenho uma biblioteca imensa. E eu gosto muito de praticar atividade física, mas geralmente são atividades físicas que eu pratico sozinho. Eu gosto de correr, eu gosto de nadar, e eu sou um indivíduo muito caseiro, eu sou muito na minha, eu gosto de assistir filme, séries menos, que eu brinco, séries vicia a gente, então você liga aqui, não consegue parar de assistir, eu prefiro nem começar, não é isso? Então eu assisto pouca série por isso. Olha, e frequento, né, Sandra, eu assisto muito filme porque eu tenho um lado vintage, que no meu bairro tem a última locadora de Belo Horizonte. Então eu vou lá na locadora de DVD, de vídeo, lá de Blu-ray, do Randolph, ainda pego, porque pela dica dele, né? Porque aí alguém fala assim, mas onde você viu esse filme? Assim, lá na locadora do Randolph. Isso não existe no Netflix, né? Tem filme que só tem lá. Ele vai me indicar e eu vou pegar o filme para assistir, entendeu? Você gosta de futebol? Não, para você ter uma ideia, eu fui uma vez no estádio, uma só vez, né? Eu sou cruzeirense, muitos aqui vão rir, né? Porque você sabe que aqui quem é fanático, os atleticanos são mais fanáticos que os cruzeirenses. Eu fui uma vez no estádio e eu me lembro da sensação no estádio que eu nunca tinha ido no estádio, tá certo? Então eu vi que no estádio, eu lembro que eu olhava assim, aí eu vi que eu perdi o gol. Então eu percebi que eu sempre esperava o replay na televisão para ver. E no estádio não tem replay, você tem que ficar olhando, né? Então para mim foi uma experiência curiosíssima. Eu fui para levar os meninos para eles não falar que nunca tinha ido no estádio. Mas eu tenho a impressão que tanto o Vitor quanto a Amanda acho que nunca mais foi. O Vitor ainda deve ter ido outras vezes, mas assim, não sou amante do futebol, não. Não foi uma boa experiência. Foi para dizer que eu nunca tinha ido, né? Olha, o que é inegociável para você? A ética, né? Eu sou um indivíduo assim, muito nesse sentido do que eu te ofertar, eu quero que seja bem claro do que eu vou conseguir te entregar. Então, desde se você vê a maneira que eu vendo meus produtos, vendo as minhas ideias, eu procuro ser muito ético nesse sentido. Eu acho que a gente vive uma era de uma falta de noção de como você pode usar o marketing de forma antiética, né? Sim. Certo? Né? Assim, eu acho que é muito grave isso hoje, né? As pessoas fazem promessas absurdas e eu brinco, ainda viram heróis porque são bons de marketing. Não, eles são enganadores, né? É verdade. Porque enganar é fácil, né? É verdade, é verdade. Então, você se considera um homem realizado, assim, profissionalmente? Eu te acho, assim, sim. Um cara muito, assim, pela tua idade, que já fez tantas coisas. Eu te acho, mas eu queria que você falasse. Eu acho que eu brinco, se eu puder, eu não faria nada de diferente, né? Essa carreira em paralela que eu tive, né, como você sabe, das palestras, de andar no mundo corporativo, de ter como cliente grandes empresas do Brasil, eu conheci tanta gente interessante que se eu fosse só médico, eu nunca teria conhecido. Então, quando eu convivo com colegas da minha idade que ficaram como médicos o tempo todo, eu vejo a diferença da riqueza que foi a minha vida por causa disso, né? Então, eu sou um indivíduo muito curioso.
Mas quando você é muito curioso, você também paga um preço, porque às vezes você dispersa a sua energia, né, demais, né? Eu acho que nessa fase da minha vida, eu estou conseguindo costurar isso tudo, essa bagagem que eu adquiri, e a mídia social está me permitindo ofertar. Então é como se eu te dissesse que agora que eu tenho a sensação que eu posso impactar as pessoas como eu gostaria de ter impactado. Você entendeu? Eu gostaria de ter impactado mais do que eu impactei, porque grande parte do meu trabalho, você sabe disso, é muito mais in company, né? Meu trabalho aberto para o público não foi tão grande. Sim. E agora eu estou fazendo isso. Então eu diria que se eu tivesse, se você fosse pedir um desejo, eu gostaria de ter impactado as pessoas fora das empresas mais que eu impactei. Mas eu acho que eu só estou tendo essa oportunidade agora, graças ao Covid. Então eu estou tendo, por causa, né, fazemos lives 3 vezes por semana, né? Eu tive vídeo com mais de um milhão de visualizações, então isso para mim foi muito bom. Olha, a gente já está indo para o nosso final e geralmente eu faço essas 2 perguntas, né? Primeiro é o que te faz feliz. Uhum. Sim, então me faz feliz estar entre as pessoas que eu gosto e um bom papo com os amigos e um bom livro. Então eu digo, segundo Pablo Neruda, né, se o paraíso existisse, ele seria uma livraria. Eu brinco assim, seria uma livraria com a mesinha no fundo que você pudesse sentar e conversar com as pessoas que você gosta, né? Então, assim, eu tenho amigos com diferentes... Como eu sou um cara interessado em muitas coisas, eu tenho amigos que eu tenho... Com aquele amigo eu tenho que conversar um assunto. Muitas vezes eu só consigo conversar com aquele. Porque eu tenho poucos amigos com quem eu posso conversar todos os assuntos que eu tenho interesse. Eles são muito raros, né? Então, assim, isso é felicidade para mim. Quando eu posso estar com as pessoas que eu amo, conversar com esses amigos, onde eu digo que a gente tem um orgasmo no nível intelectual, entendeu? Entendi. Você vai trocando ideias, aqui, né? Você fica né, extasiado. Eu acho que é algo que me agrada muito. Essa é uma das perguntas. Tem outra? Bacana. A segunda. Não, e eu peço sempre uma dica que você vai para nossas vidas, ou alguma coisa que você fala em suas palestras, a dica do Frederico Porto. A minha dica é o seguinte, a vida, eu costumo dizer que para a gente conseguir as coisas na nossa vida, nós temos que pensar em 3 pontos. A gente tem que ter a coragem, não há dúvida, né? Porque nós todos temos dentro de nós, eu costumo dizer, uma presa e um predador. A presa, ela tem medo do que é novo, mas o predador, ele tem curiosidade pelo que é novo. É como se o predador soubesse que lá naquele lugar desconhecido pode ter grandes oportunidades. Nem todo animal é assim. O cavalo, por exemplo, ele é só presa. Ele não é predador nunca. Então, primeiro você tem que ter a coragem de dar um passo em direção ao desconhecido. Mas o mais difícil é a consistência, porque você tem que fazer aquela coisa muitas vezes antes de ter o resultado, né? Qualquer um que começou, por exemplo, para praticar um esporte, você teve que treinar 3 meses para aprender alguma coisa. Você começou a correr, você teve que correr muitas vezes para ter esse mínimo de prazer, não é isso? Sim, a pessoa conseguir correr 20, 30 minutos, experimentar o que é um runner's high, né? O flow de um corredor, ela teve que treinar 2, 3 meses para começar a conseguir experimentar aquilo. Claro. Até então era só cansaço. Então é a consistência. E eu costumo dizer que tem um terceiro ponto, que é a intensidade. A intensidade, eu costumo dizer que é o quão intenso você está naquele momento presente. Então, por exemplo, quando você vai pegar um peso, fazer uma ginástica, ou ler um livro, ou estar com uma pessoa, se você for intenso no sentido de estar inteiro aqui, aí isso tudo é multiplicado. A sua consistência é multiplicada, porque o impacto daquilo em você e nos outros à sua volta é muito maior. Então é isso, é coragem, consistência e intensidade. Essas são minhas dicas. Ai, obrigada, Frederico. Olha, muito boa nosso papo. Te agradeço por ter aceitado. Te admiro. Eu que agradeço. Admiro você, teu pai. E muito obrigado. Beijo a todos, tá bom? Na mulher linda que você tem. Muito obrigado. E é isso. Obrigada mesmo. Beijo. Tá. Obrigado, Sandra. Até uma próxima, então. Tá? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.